Então nós estávamos no final do capítulo 1 do segundo discurso do Kuntras Umayyan, quando ele nos explicava como é a atuação do Yetzer Hara, da inclinação negativa sobre a pessoa, como ela vai tomando conta do indivíduo e como ela seduz o indivíduo, mostrando a beleza, a atração das coisas proibitivas. E mesmo que é algo proibido pela Torá, e a pessoa sabe dessa proibição, mesmo assim, ela acaba cometendo a transgressão. Mas ele nos diz que há mais uma artimanha do Yetzer Hara, da inclinação negativa aqui, quando ela atua sobre a pessoa. E qual é? Isso ele vai elaborar em seguida com detalhes. Omnam beinyan asata bidvarim asurim rachmana litzlan, quando se trata de induzir a pessoa a um ato proibido, seduzi-la a cometer uma transgressão de algo proibido pela Torá, Deus nos livre. Yesh od davar shemesito. Existe mais um ponto que pesa para seduzir e induzir a pessoa a esse ato. Shegam im yaseh hadavar hara zeh, o Yetzer Hara, a inclinação negativa, quer convencer, persuadir a pessoa que mesmo que você cometa essa transgressão, o Yetzer Hara não nega que isso é proibido pela Torá, e que isso é uma transgressão. Ele fala, tá certo, eu concordo com você que isso é algo proibido pela Torá, que isso é algo ruim, mas quer saber, mesmo que você faça isso, mesmo que você cometa esse pecado, mas você continua sendo um bom Yehudi. Você não está separado de Deus. Você vai sobreviver a isso, não só sobreviver fisicamente, mas também espiritualmente. Veja, você não é o primeiro, você não é o único a fazer esse pecado, e mesmo que você cometa essa transgressão, não está tudo perdido, você continua ligado a Deus, e Deus é paciente ou tolerante, Ele perdoa, o que for, enfim, o Yetzer Hara convence a pessoa de que mesmo transgredindo essa proibição, vai estar tudo bem, continua tudo bem. E ele elabora esse assunto. Dehinei beneshamot Israel, yesh beteva nafsham, existe algo inato na alma judaica particularmente, existe uma característica, existe algo que está no DNA, não físico, até espiritual, da alma do Yehudi, que isso é parte da sua natureza, parte da sua essência, algo constante, contínuo, algo que não se altera de forma alguma. Qual é essa natureza? Sheinam yecholim liot nifradim me'elokut mishum ki ata avinu. Como se dizia o Baal Shem Tov, você me costumava dizer, um Yehudi não quer e nem pode se desligar de Deus, se desvincular de Deus. Ele não quer e nem pode. Que ele nos diz que isso é a natureza de um Yehudi que é incapaz de se separar e de se desvincular de Deus. Por quê? Porque ele sente que está vindo, por mais que ele não verbaliza isso, por mais que talvez a nível consciente ele não perceba isso, mas isso é algo que, sabendo ou não, querendo ou não, está presente no âmago da sua alma, no seu íntimo, na parte mais profunda do seu ser. Ele percebe que Atá Avinu, que Deus, ele é o nosso Pai Celestial. E assim como um filho nunca deixa de ser filho do seu pai, assim também um Yehudi jamais pode se desvincular de Hashem. Mishum Zeh, por isso, Gam Kal Shebekalim Uposhe Israel, Moser Nafshol Kiddush Hashem. Por isso nós vimos e observamos no decorrer da história, inúmeras vezes, em diversas situações, que até mesmo os Yehudim supostamente mais levianos, ou aqueles que eram os maiores e grandes pecadores, e que absolutamente não cumpriam nem Torá, nem mitzvot, estavam desligados de tudo, mas quando chegaram autos de fé, ou quando chegaram momentos onde se dava a opção e a alternativa, ou se converta, ou acabou a sua vida, esses Yehudim, eles optavam em sacrificar a própria vida, indo ao martírio,
para não renegar a sua fé, mesmo que fosse até somente numa declaração verbal. E de onde vinha, de onde veio, de onde vem toda essa força, de onde aparece a vida toda? Ele não cumpriu, não praticou, não estudou, nem dizia, nem declarava e etc. Muito pelo contrário. Mas quando chegava a hora H, mesmo quando ele estava sob ameaça, e essa ameaça infelizmente muitas vezes se concretizou, de lhe tirarem a própria vida, o Yehudi se negava completamente a praticar idolatria ou a renunciar à sua fé em Hashem Echad, no monoteísmo, num Deus único, e servir qualquer outra crença, qualquer outra religião. Por quê? Porque o Yehudi é incapaz de se separar e se desvincular da unidade e unicidade de Deus. No fundo, na alma de um Yehudi, como nós falamos, por mais que talvez ele não aprendeu, não estudou, não quis, não desejou, não trabalhou sobre isso, mas o Hashem Echad, Deus único, é algo que está presente, sabendo ou não, querendo ou não, está presente no fundo da sua alma de forma inseparável e algo que nunca se altera. Então, o que acontece? O Yetzer Hará, a inclinação negativa, vem para um Yehudi antes de um pecado e diz, olha, você pode pecar, isso é um pecado, mas você continua sendo um Yehudi, você é um bom judeu, mesmo que você pecou, você não é o único, você não é o primeiro, e não faz mal, tem tantas mitzvot, e etc. E com isso você ainda não está deixando de ser Yehudi, ou você não está renunciando à sua fé, você não está se desvinculando a Deus, tudo bem. Ele nos diz, o Rebbe Reshab, Veilu haya yodea, she'alidei ma'aseh hara na'aseh nifrad melokut. Se a pessoa soubesse que através de cada ato negativo que ela comete, cada transgressão que ela faz, com isso ela se separa de divindade, ela se desliga de Deus. Lo haya oseh zot b'shum ofen. Ele jamais cometeria esse pecado. Ele não faria aquilo de forma alguma, ele não se deixaria levar, não, pelo Yetzer Hará, não sucumbiria a isso. Apenas que o quê? O Yetzer Hará vem e doura aqui a pílula, diz, olha, você pode fazer isso, mas não vai acontecer nada, está tudo bem. Ela, o Yetzer Hará mesitou, o Yetzer Hará seduz a pessoa, induz ela dizendo, Shem kol ze, mesmo que você transgrida essa proibição da Torá, não se preocupe, você ainda não está se separando de Deus com isso. Você continua sendo um bom judeu, como todo Yehudi que é fiel a Deus. E mais do que isso, o Yetzer Hará ainda vem e traz promessas e garantias para a pessoa. Ele assegura a pessoa, saiba que não só que nada de mal vai te acontecer, você não está se desvinculando de Deus, vegam, ele maftichou que é tovlo, ele ainda quer assegurar e garantir que vai ser bom para você. Você, sabe o quê? Você continua sendo um bom Yehudi, você tem o teu Olam Abá, teu quinhão no mundo vindouro garantido, mas você vai ter muito de Olam Hazé, você também vai usufruir e desfrutar bastante aqui dos prazeres desse mundo, da suposta qualidade de vida que você pode usufruir aqui nesse mundo. Assim como está escrito na Torá, vem o Yetzer Hará e diz, como fazendo com que a pessoa imagine no seu coração, lemor, como que a pessoa diz a si mesma, mesmo que eu transgrida, não tem problema, shalom yeli. Eu vou ter paz de espírito, paz interior também, vai estar tudo bem, que bishrirut libi elech, mesmo quando eu seguir os desejos do meu coração, mesmo quando eu fizer tudo aquilo que eu quero, mesmo que contrarie as regras, as leis da Torá, chegar mi elech bishrirut libo, a pessoa imagina que o Yetzer Hará lhe convence disso, mesmo que ele se deixe levar atrás
das paixões e desejos do seu coração, im kol ze shalom yeli. Shalom yelo, ele imagina que vai estar tudo bem, eu vou ter paz, paz de espírito, paz ao meu redor, etc. Vai estar tudo bem. E com esse auto-engano, a pessoa acaba sucumbindo e acaba transgredindo uma série de coisas. Kitsur, a síntese, o resumo desse capítulo, nós vimos que em algumas pessoas a alma animal, por natureza, ela é muito mansa, ela é tenra, ela é, às vezes parece até um pouco frágil, enfraquecida. Mas em outras pessoas, a alma animal, ela por natureza tem uma força e um poder muito grande. Que qualquer coisa desejosa, qualquer coisa que pode ser desejada, que aparece na sua frente, isso lhe atrai, desperta o seu interesse, e ele acaba correndo atrás disso e fazendo tudo para conseguir até chegar a saciar sua vontade. Mesmo tratando-se de desejos relacionados com coisas permitidas pela Torá. Porém, quando a pessoa excede nisso, quando a pessoa abusa demais, quando a pessoa reincide demais em demasia, simplesmente ela se acostuma a saciar sua vontade, e isso acaba engrossando a pessoa, tornando ela grosseira. Essa pessoa deixa de ter temor e reverência a Deus diante de si, diante dos seus olhos. E o Yetzer Hara vem e ainda seduz a pessoa, dizendo, convencendo-a, Shegam betavot isur odenu kechol bar Israel, que mesmo que ele transgrida algo proibido pela Torá, claramente proibido pela Torá, mas ele diz, não tem problema, você continua sendo um bom judeu. Nós vamos agora, na sequência, para o segundo capítulo do segundo discurso. Perek Beit. Ubemet kol zeu mishtutei hayetzer. Na verdade, diz o Rabbi Reshab, tudo isso é derivado da tolice, da bobeira do Yetzer Hara. O Yetzer Hara, a função dele é dar um branco na pessoa, fazer com que a pessoa pare de raciocinar, não veja as consequências das coisas, pare de ser lógica e racional, se deixe levar atrás das paixões e das emoções. Tudo isso vem da tolice do Yetzer Hara que quer contagiar a pessoa. Shematei u mechase ala emet. E como nós falamos, shtut, tolice, é da mesma raiz de lehatot, em hebraico, que significa desviar, ou seja, a pessoa invadida pelo Yetzer Hara, por um espírito de tolice, e isso faz com que ela acabe se desviando do caminho certo, e o Yetzer Hara vem e encobre a verdade, faz com que a pessoa não enxergue a realidade, fantasia para poder obter os seus desejos. Hashem Ismerano Mezeh, que Deus nos livre disso. Isso que o Yetzer Hara mostra uma bela vitrine, isso que o Yetzer Hara mostra a pessoa a conveniência de fazer aquilo, por mais que é errado, ou quanto isso é bonito, é gostoso, é saboroso, o que for, não é? Isso que o Yetzer Hara mostra o bem que há naquilo, na realidade, por isso ser algo proibido pela Torá, na prática, hareze mavet verá mamash, isso se constitui em morte, e algo mau absolutamente, algo totalmente ruim. Como Shkatuv, como a Torá nos diz que existem dois caminhos. Re natati lefanecha yom, assim fala Deus, veja que eu coloco diante de ti hoje dois caminhos, etachaim vetatov, o caminho da vida e do bem. Se você faz e pratica o bem, esse é o caminho da vida. Vetamavet vetará. E a morte, o caminho do mal. O caminho do mal é aquele que leva à morte. Então, se a pessoa aqui está transgredindo a Torá, ela está fazendo mal, mal absoluto. E isso, na verdade, é o contrário da vida, é a própria morte. Em outras palavras, a pessoa aqui está cometendo um suicídio da sua alma espiritual.
seja, a pessoa está optando pela morte em vez de optar pela vida. O morido me'abed nafsho rachmana litzlan, ele está sacrificando com as suas próprias mãos, fazendo esses atos proibitivos, negativos, ruins. A pessoa está rebaixando a sua alma divina, e mais do que isso, ele está eliminando, está matando a sua própria alma divina, querendo acabar com ela. Bazeshe moridá besheol tachtit, ele está sufocando a sua alma divina, seja, com isso que ele rebaixa a alma até as profundezas mais baixas, inferiores, o bemakom klipot vesitra achra, levando a alma divina àquele campo chamado o campo das klipot, das cascas, e sitra achra, do outro lado, mishalosh klipot atmeot legamri. Esses são conceitos cabalísticos trazidos e elaborados na Hassidut, sabido que aquilo que há de negativo é chamado de klipot, as cascas. Assim como as cascas, elas são um invólucro da fruta. Elas têm uma função específica e momentânea, ou de guardar, ou de proteger a fruta, mas o objetivo não é ela consumir, comer a casca. O principal, na verdade, é o conteúdo, é o fruto. E a casca é secundária, supérflua. Então, o objetivo é o fruto. Quando a pessoa chega ao objetivo primordial, ele descasca a fruta e joga a casca fora, porque o objetivo é o fruto. Por mais que a pessoa vê externamente é a casca. Assim também Deus, nesse mundo, ele colocou como objetivo principal aquilo que é o bem e o positivo, mas existem também na embalagem, ou como parte do cenário para possibilitar o livre-arbítrio, existe o campo negativo que é chamado de klipot, de cascas, essa nomenclatura cabalística nos livros místicos. Então se fala que nesse campo existem 3 klipot tmeot, 3 tipos de cascas totalmente impuras, que elas não têm como ser resgatadas, reabilitadas ou elevadas, que o contato com elas acaba sendo algo proibitivo, que acaba degradando e rebaixando a alma. Isso é chamado também na linguagem cabalística de sitra achra, o outro lado, o lado contrário a Kedushá, a santidade e a divindade. Ou seja, o lado bom e positivo é aquilo que apraz a Deus, isso é o lado bom das coisas, e quando se refere aqui aquilo que é contrário à vontade de Deus, isso é chamado em aramaico de sitra achra, o outro lado, o lado contrário a Kedushá, a santidade. Então, ele nos diz que quando uma pessoa transgride proibições da Torá, com isso ele rebaixa sua alma aos níveis mais inferiores, ligados ao campo das klipot, das cascas, e da sitra achra, e do lado contrário a Kedushá, aquilo que é derivado daquelas 3 cascas impuras totalmente. Ve'od lemata mehem, e na verdade até abaixo delas, porque todas aquelas criaturas, todos os seres, todas as coisas que pela Torá são enquadrados no reino das klipot, das 3 klipot impuras, elas estão enquadradas lá, porque assim foi determinado por Deus, e elas não têm opção, não têm escolha. Mas o ser humano, ele tinha escolha, ele podia estar numa outra categoria completamente distinta, oposta, totalmente elevada. Por isso ele acaba sendo pior do que as próprias klipot, conforme explica no Tânia com detalhes. Dehine a klipot vesitra achra, mekablim gam ken chayutam vekiumam midvar Hashem veruach piv yitbarach. Agora ele vai nos analisar de forma mais profunda e elaborada esse conceito. Que isso envolve o conceito do bem e mal, mas sem uma dualidade, ou seja, um princípio fundamental da fé judaica é a crença em Deus único, Hashem Echad, um Deus único. E nós sabemos que Deus é perfeito, Deus é bom e é a essência do bem, a tal ponto que se diz que lá de cima, ou de Deus, não surgem, não partem coisas ruins, porque já que Deus é bom, então tudo que se deriva dele também é bom. E uma das questões filosóficas que entreteu os nossos pensadores durante muitos séculos é qual a origem do mal?
se não existem aqui duas forças atuando no universo, uma única que é Deus, Deus único que é bom, então de onde aparece o mal e por que aparece o mal? Então, na verdade, o mal existe para contrabalançar o bem e possibilitar o livre-arbítrio. Deus queria proporcionar o máximo do bem para a criatura, e esse máximo do bem só seria real não se fosse dado de bandeja, mas sim que fosse obtido e conquistado pela própria criatura com os seus próprios méritos. E para que houvesse uma conquista real, essa criatura ela precisava ser criada de forma tal que ela não foi condicionada para fazer só o bem, porque senão ela faria o bem por falta de opção. Deus queria que houvesse no mundo um cenário duplo, inclusive paralelo e equilibrado. Tudo que existe no campo do bem, que haja um correspondente no campo do mal e vice-versa. E que a pessoa fosse colocada, a criatura humana fosse colocada no meio disso com livre opção de escolher aquilo que ela deseja. Ou vincular-se ao campo do bem, do bom, ou Deus nos livre o contrário, o campo do mal. E daí, quando a pessoa escolher o bem, ela escolheu não por falta de opção, por alternativa. Ela tinha outras alternativas, mas ela fez questão de escolher o bem. Mais do que isso, principalmente quando o mal ele é mais atraente, mais sedutor, ou ele tem uma realização imediata, ele tem um apelo maior. Quando a pessoa, apesar de tudo isso, deixar de lado o mal e escolher o bem, então a pessoa conquistou com louros, com méritos próprios, essa condição, e ele merece ser agraciado, e esse é o bem maior. Enfim, na prática, o campo das klipot, do mal, da sitra achra, do lado oposto, também é derivado de Deus. Também recebe sua vitalidade e energia de fonte divina. Em outras palavras, na verdade, tanto o bem como o mal foram criados por Deus e recebem a sua vitalidade e energia também de Deus. Agora, quais são as implicações disso? Porque se a pessoa escolhe o bem, ela vai estar se vinculando e recebendo, por extensão, a sua vitalidade e energia do campo do bem, e vice-versa. Qual a diferença? De onde vem, por onde é canalizada essa vitalidade e energia? Começa a elaborar esse assunto. דהנה הקליפות וסטרא אחרא מקבלים חיותם וקיומם מדבר השם ורוח פיו יתברך. Mesmo as coisas negativas, que são denominadas aqui de klipot, cascas, invólucros, ou a sitra achra, tudo aquilo que está no campo oposto a Kedushá, no outro lado, no lado contrário, eles também, todos esses seres, criaturas ou situações, também recebem sua vitalidade e existência da palavra divina, do alento divino. Porém, avalhu bibchinat ester panim viridat amadregot. Porém, essa vitalidade ela é recebida de forma oculta e encoberta, como alguém que encobre o seu semblante, e ela vem do lado inferior. Ela vem depois de uma corrente de fatos que vem, que desencadeia só no lado inferior. Velachem nikraim, por isso, por exemplo, o conceito de idolatria é chamado de Elokim Acherim, deuses alheios, ou traduzindo ao pé da letra, outros deuses. Mas a palavra Acherim, em hebraico, significa não só outros, mas também vem da raiz hebraica Achor. Achora significa atrás. O que isso significa? Mipnei sheyenikatam vechayutam eina bibchinat panim. Porque, na verdade, a sua existência e vitalidade não é derivada, por assim chamar, do semblante da face divina, ela mibchinat achoraim de Kedushá, mas sim do lado oposto, do lado de trás da Kedushá, da santidade. O que significa o lado de trás, o que significa semblante, o que representam essas metáforas, porque nós sabemos que Deus não tem corpo nem expressão corpórea, mas a Torá se expressa na linguagem humana. O que a Torá quer nos dizer com essa metáfora? O Perush Achoraim,
que significa aqui atrás? Que Adam anoten davar lesono shelo birtsono, como uma pessoa que tem que dar e conceder algo ao seu inimigo. E ela faz isso contrariada, mas por algum motivo ela tem que dar. Mas tudo bem, tem que dar, vai dar. Mas ele nem quer olhar para a cara dele. Ele nem se volta para ele. Ele nem quer ver o seu semblante. Por isso, se ele tem que dar, ele joga por trás do seu ombro. Ele joga para trás e nem quer olhar para a sua cara. Que mahzir panav mimenu misinato. É uma pessoa tão odiosa que ele nem quer vê-lo na sua frente, nem quer olhar para a sua cara, nem quer ver sua cara pintada, por isso ele nem se volta para ele, ele joga por trás dos seus ombros pelas costas. Da mesma forma, como nós falamos, dentro do projeto do mundo do universo, Deus queria que houvesse esse cenário, para possibilitar o livre-arbítrio, que também existisse o mal, com uma presença tão acentuada quanto bem, se não mais aqui nesse mundo físico materialista. Isso faz parte do cenário. Há uma necessidade nisso, para justamente alavancar o ser humano e possibilitar para ele o bem maior, que ele conquiste o bem, a recompensa através dos seus méritos, superando o mal. Mas para isso precisa existir o mal. Mas esse mal, ele precisa existir, mas não é o desejo divino. Deus não gosta disso. Não lhe apraz. Se ele tem que existir, é como aquele que para o seu inimigo ele joga por trás. Por isso é chamado de Achoraim, Sitra Achra. Não só o outro lado, mas o lado de trás. Ou seja, que ele não está pela frente. Então isso recebe uma vitalidade, mas essa vitalidade não vem, por assim dizer, do semblante divino. E não vem da parte superior da energia divina, mas sim da parte mais baixa e inferior. Já alguém que dá algo para o seu amigo, para alguém que ele gosta, etc., então ele dá cara a cara, tete a tete, com um semblante reluzente, com uma face simpática e alegre. Isso que nós dizemos, que se diz na bênção sacerdotal, Yaer Hashem panav eilecha, que Deus ilumine o seu semblante para ti. Essa diferença de semblante, nós vamos ver que qual a diferença, de que forma é canalizada a energia divina, ou essa vitalidade que vem para as criaturas, se isso vem do semblante, ou vem da nuca, ou vem por trás. E tanto um como o outro são vitalidades divinas, são energias que vêm de Deus, mas nós vamos ver que isso tem implicações. Kach lemala, da mesma maneira, acima, em termos espirituais falando, bechinat panim, interessante, que o termo face, em hebraico, panim, rosto, vem também da raiz pnimiut. Pnim, em hebraico, significa interior, a parte interior. Então, panim, semblante, não só representa a face, mas também aquilo que há de mais íntimo, aquilo que há de mais profundo, ou seja, algo que vem do íntimo, do âmago, do interior. O pnimiut aratzon elion, a energia divina derivada do semblante, entre aspas, de Deus, é algo que vem da profundeza, da parte mais íntima da vontade suprema, vechefzo amiti, e do desejo verdadeiro de Deus. Ou seja, o mal tem que existir como parte do cenário, mas não é isso que Deus deseja. O que Deus deseja, de fato, é que prevaleça o bem. O bem é o que Ele quer, gosta e aprecia. Então isso é Heftzó Amiti, o seu real desejo. Asher Hafetz Hashem leashpia chayut lechol akarov elav. O desejo divino, o desejo real de Deus é de transmitir e dar vitalidade para todo aquele que está próximo dele, de Deus, Missitra de Kedushá. Como se está próximo de Deus? Estando ligado à sua vontade, estando ligado ao campo da Kedushá, da santidade.